Boa noite aos nossos irmãos queridos, né? Muita paz, muita luz, né? Vamos bater um papinho aqui. Eu estou aproveitando esse feriado, né? Para estar gravando um vídeo. Tem muito tempo que a gente não grava vídeo, né? E para estar conversando com vocês aí um pouquinho. A respeito, né? Dos nossos trabalhos, de nossos tratamentos espirituais à distância, e nosso trabalho de aconselhamento também à distância, né? Tudo é feito à distância, né, gente, pela internet. O nosso tempo é pouco, né? E tem irmãos que nos procuram de outras cidades, de outros estados, e na medida de nossa pequena capacidade, né, a gente vai respondendo aquilo que a gente sabe, né? E vai dando os conselhos que a espiritualidade nos intui, né? Porque tudo é intuído pela espiritualidade. A gente pede sempre a Jesus que nos intua, né? A falar o que a pessoa precisa ouvir e não o que ela quer ouvir, né? Porque muitas das vezes o que a gente quer ouvir não vai servir para que a gente saia daquele estado, né, momentâneo que a gente se encontra. Então tem muitas das vezes que às vezes as pessoas ficam chateadas comigo, né? Que esperam ouvir uma coisa e eu não falo o que elas querem ouvir, né? Eu falo o que a espiritualidade, o que Jesus me intui a falar para elas, que é o que elas precisam ouvir, né? Igual eu já tive que ouvir muitas coisas há alguns anos atrás que eu não gostei na época, não concordei, fiquei chateado, e depois eu vi que aquilo que eu ouvi era o que realmente eu precisava ouvir para me fazer repensar, né? Para me fazer trabalhar internamente, para mim fazer procurar um caminho, né? Então, muitas vezes, às vezes a gente não concorda com o que a gente ouve. Quando, lógico que a gente sempre diz com carinho, né? Com amor, na intenção de sempre estar fazendo o melhor. Mas a gente tem que ser verdadeiro, né, gente? Tem muita gente, eu mesmo fui assim, que às vezes a gente está estagnado, a gente está paralisado, a gente está fragilizado e às vezes a gente é muito, eu não vou falar assim, mimado, mas às vezes a gente é poupado, né, por quem está próximo da gente, que sempre fala o que a gente quer ouvir. E isso não contribui em nada para a gente estar saindo de certas situações, né? E a gente tem que ter sempre na nossa mente que o verdadeiro amigo, né? O verdadeiro amigo, que o verdadeiro guia espiritual, ele sempre vai falar coisas para nos fazer ir para frente, não para a gente se acomodar, né? Tem uma frase muito bonita que fala assim, aonde tudo é permitido, há ausência de amor, né? Então a gente vai vivendo situações, a gente vai passando por certas coisas que a gente vai aprendendo, né, que muitas coisas do nosso dia a dia, muitas coisas que está se passando conosco, coisas nossas mesmos, né? São produtos da assim da nossa falta de tato com nós mesmos. Às vezes a gente se acomoda, às vezes a gente se desvanzela com a saúde, às vezes a gente deixa de estar fazendo aquela procura íntima, né? Aquele melhoramento íntimo, aquele conversar com a gente mesmo, tirar um tempinho com exercício físico, tirar um tempinho para estar fazendo um trabalho social, né? E principalmente tá tirando um tempinho para a gente, né? A gente tem que se amar, a gente tem que estarmos bem, né? A partir do momento que a gente estamos bem, todos em nossa volta estão bem também, né? Igual eu achei muito engraçado que esses dias uma pessoa ela me procurou pessoalmente, né? Esses tempos e falou para mim que tinha feito para ela um trabalho, né? Não que eu não acredite, né? E eu respeito todas as religiões, né? Não que eu não acredite, mas ela falou para mim que tinha feito um trabalho, que foi Deus num dia, que ela encontrou com uma pessoa, bababá, bababá. Mas como a gente é conhecedor dela já, né? A gente já conhece assim, a gente já está acostumado a conversar com tantas pessoas e a gente já conhece também a pessoa, a gente viu que assim
ela estava procurando uma fuga, né? Para não assumir o seu erro, para não assumir que aquela situação que ela se encontrava, né? Ela se achava no acomodo. E eu era assim, eu estou falando isso porque alguns anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás, eu sempre ficava caçando alguém ou alguma situação para, eu não vou dizer para colocar culpa, mas como se fosse um escape para o que estava acontecendo comigo, né? Então essa pessoa ela me procurou, disse que tinha feito um trabalho para ela, que ela estava, que Deus do dia que viu uma pessoa não sei aonde que estava assim, tal, e me perguntou o que que eu achava. Eu falei para ela, minha amiga, minha irmã, né? Como diz, eu respeito sua opinião, respeito todas as crenças, né? Mas o que acontece muitas das vezes, gente, com a gente, no caso dela, eu falei para ela, é que a vida é nossa, a vida nos pertence, né? A paz é nossa, né? O espírito está conosco, né? O corpo é nosso, então a vida é nossa. E ninguém, quando, se a gente não é dada a permissão, tira a nossa paz, tira o nosso sossego. Se estamos vibrando positivamente, se estamos vibrando no bem, com as energias boas, com o pensamento voltado para Jesus, a gente não tem que temer, né? Alguém fazer algo para a gente. Só se a gente tiver na mesma vibração, né? Aquela vibração ruim, com os pensamentos ruins, com os pensamentos de mágoa, de ódio, de rancor, de, de certos sentimentos que a gente vai estar atraindo para perto da gente essas energias também, né? Então a gente vai se sentir, né? Vai atrair para perto da gente espíritos angustiados, né? Espíritos que a gente vê que está mais, ainda está com as energias baixas, estão na mesma sintonia que a gente, que é com o padrão baixo. Agora, se a gente está com o pensamento em Jesus, está com as energias, né, voltadas para o bem, estamos sempre preocupados em nos colocar no lugar do próximo, né? Tem uma maneira muito boa, gente, a gente estar saindo dessas situações que todos nós encontramos de vez em quando, né? A gente amanhece meio desanimado. O porquê que está acontecendo isso comigo? A gente não tem que perguntar o porquê. A gente tem que perguntar o para quê. Muitas das vezes é para que a gente tenha uma atitude de sair para a vida, de estar nos movimentando, né? De estar saindo do acomodo, para estar indo para a luta, né? Para estar caçando um jeito mesmo, assumindo um compromisso com a gente, com mais ninguém, de estar saindo daquelas situações. Lógico que vai ter os altos e baixos, mas a gente tem que também, uma coisa que eu uso muito, eu não é fazer comparação, não é comparando a minha vida, nem a sua vida com a do próximo, mas é se colocar no lugar do outro, né? Muitas vezes a gente olhando para o lado, a gente vai ver que aqui tem pessoas em situações muito piores do que a gente, né? Que estão passando por desafios muito piores que a gente e estão com mente positiva, estão com os pensamentos positivos, estão animadas na confiança que Jesus está ali, né? Com elas, estão lutando dia a dia para seguir em frente. Então a gente tem que ter esses pensamentos positivos, né? De estar seguindo em frente, de estar fazendo a nossa parte, né? Como eu disse, não tô criticando, não tô chamando ninguém de preguiçoso, viu, gente? Longe de mim. Quem sou eu para julgar alguém? Eu estou apenas dando um conselho, porque tem uma frase que eu não gostei muito há muitos anos atrás, mas que me tirou do meu acomodo, que foi eu escutei numa palestra de um senhor que ele existe. A pior doença se chama coitadinho de mim. Quando a gente passa a se vitimizar por tudo, né? Quando a gente sempre somos vítimas. Então a pior doença que existe é o coitadinho de mim. Porque nesse mundo todo mundo sabe que ninguém é coitado, né? Que tudo tem um porquê. Nesse mundo não há inocentes, né? Como diz, todo mundo que é espírita sabe que nesse mundo
É, todos nós temos algo para aprender e para ensinar, né? Mais para aprender do que para ensinar. Então a gente tem que ter em nossa cabeça isso aí, gente. Não existe coitadinho de mim, não existe problema, existem desafios para que a gente possa superar e crescermos, né, espiritualmente. Isso é apenas um conselho, como eu disse antes, não estou julgando ninguém, não estou chamando ninguém de preguiçoso e muito menos fazendo comparações. É apenas uma maneira, né, assim que foi bom para mim quando eu aprendi que 99% dos meus problemas, né, e muitas vezes dos meus problemas físicos e espirituais foram caçados por mim mesmo. Tá bom, pessoal? Mas eu quero fazer para vocês uma pequena prece para os nossos amigos dos tratamentos de quarta, do domingo, né? Que Jesus possa estar na presença de cada um, que Jesus possa estar no lar, no coração, dando paz, dando alegria e principalmente dando ânimo para seguir em frente em nossa caminhada rumo a nosso Senhor Jesus, tá bom? Que Jesus vos ampare, que a espiritualidade amiga esteja com todos, dando luz e paz hoje e sempre, que assim seja. Excelente fim de semana, bom domingo a todos, tá bom?